Bom, vamos começar entendendo por definição o que seria o nada. O nada, ele não existe, nem o espaço, isto é, não há coisa alguma, nenhum lugar vazio para caber algo. O nada é, pois, um não lugar, portanto, não pode nos pertencer e tampouco nos influenciar. O nada, eu particularmente acho mais difícil de imaginar do que imaginar Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Então, o nada, ele fica na definição, não vamos nos preocupar com o nada. Agora o vazio, ele passa a ter uma definição muito mais interessante. Então é o que existia antes da primeira diferenciação. O vazio seria um espaço que não existe sequer matéria, campos não gravitacionais ou radiação, mas no vazio ainda existe o espaço. Agora, uma coisa para refletir. O vazio, ele pode ser ocupado, ele pode ser preenchido através da criação. E se o vazio tem essa característica, o vazio, ele existe a partir do momento que existe um observador. O vazio, antes da primeira diferenciação, então, por lógica, ele existia porque já havia uma consciência que o observava. Então, o vazio, por definição, se você passar a usar um pouquinho de reflexão, ele é a ausência de todos os nossos sentidos. O vazio pode ser chamado como incolor, como silencioso, como insípido, como inodoro, como impalpável, insensível e neutro. Nós não podemos chamar o vazio de mal ou vazio de bom. Mas nós podemos afirmar que se o vazio existe, é porque algo está latente para ocupá-lo. Porque sem um observador, pelo menos nada faz sentido. Voltamos à situação do nada, do não lugar. Para explicar essa primeira diferenciação do vazio, para a primeira diferenciação, eu gosto muito de uma história dos Vedas, que vem da Índia. Os indianos acreditam que o Deus da criação se chama Brahma, e Brahma é o ser supremo, uma energia, e no começo da história, onde nada existia, ou seja, lá vem o nosso vazio, mas existe Brahma, uma consciência. Imagina essa consciência como se fosse uma bola verde grande, em forma de bolha, né? Essa bolha é totalmente divina e tem atributos essenciais do absoluto. Por exemplo, bondade absoluta, ser, consciência, ela pulsa, ela é autoconsciente, ela é a liberdade e plenitude perfeitas. Uma vez que tudo existe, é Brahma, ele fica bastante entediado com essa situação e decide jogar um jogo, mas não tinha ninguém para brincar. Então ele cria uma deusa, a deusa da ilusão, que é chamada de Maya. Brahma disse a Maya que ele criou tudo, e ela inclusive, para que eles pudessem jogar um jogo. E aí Maya começou a jogar o jogo e disse a Brahma que esse jogo ia ser maravilhoso, mas a primeira regra é que Brahma tem que fazer exatamente o que ela disse. E é claro que Brahma concordou. Então a Maya fala pela primeira vez para o Brahma: Brahma, crie todo o universo, as estrelas, luas, planetas. E Brahma começou a emanar planetas, luas, estrelas, galáxias.
e todas essas maravilhas que nós vemos hoje pelos telescópios espaciais. E aí Maia então disse: nossa, Brahma, como é belo esse mundo de ilusão que você criou. Agora eu quero que você crie uma espécie de animal que tenha uma inteligência suficiente e uma consciência de que ele é possível apreciar toda a sua criação. Crie um ser contemplativo, Brahma. Brahma estava ficando animado e queria saber quando o jogo ia começar, porque até agora ele só tinha criado coisas. E a Maia disse: vai começar agora. E o jogo foi o seguinte: a Maia colocou um pedaço de Brahma, um pedacinho, uma centelha de Brahma, em cada um dos seres humanos, desses seres contemplativos espalhados por todo o universo, e disse: agora o jogo começou, eu vou fazer você esquecer tudo que você é, e você vai tentar se encontrar. Quando cada ser se tornar consciente que ele é uma centelha de Brahma, você venceu o jogo. E enquanto isso, eu vou tentar distraí-los e vou tentar impedi-los de lembrar a nossa verdadeira natureza. E é exatamente isso que acontece quando a gente não questiona, não abre a mente e não busca conhecimento. Conhecimento verdadeiro, ele é limpo, ele é claro, ele não deixa dúvidas. O conhecimento, e eu acredito que a primeira grande verdade, a primeira grande conclusão que nós podemos chegar de tudo isso é que o universo é mental. Assim como Brahma mentalizou e a criação aconteceu, se nós não entendermos essa afirmação, o universo é mental, não adianta se encontrar de novo. A gente não precisa mais discutir mais nada, porque se você repetir o ano do não entendimento e da compreensão, da assimilação dessa simples frase, o universo é mental, a gente para por aqui. Então o todo, ou seja, a realidade que se oculta em todas as manifestações do nosso universo material é espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita universal. Se o universo é mental, se o universo é mental e nós existimos na mente do todo como tais, nós somos seres mentais e criamos com a nossa mente a imagem, a semelhança do todo. Essa afirmação, o universo é mental, ela inclusive hoje é muito explorada por alguns documentários como Segredo. Mas esses documentários, eles acabam usando essa afirmação para fins materialistas. Mentalize e você consegue. E quando a grande descoberta nesse momento é que a verdadeira viagem para se perceber e entender essa frase é a viagem interior, né? Que você consegue proporcionar grandes mudanças na sua vida e grandes realizações internas e externas através do entendimento que tudo é mente. É o estado da sua mente, é o bem mais precioso que você tem. Eu gosto também bastante de alguns arquétipos das religiões afro-brasileiras. Os orixás são arquétipos bastante interessantes que representam linhas de energia e de entendimento que são chaves para grandes mistérios, e eu acredito que nesses nossos encontros eles vão voltar bastante a aparecer. E dentro dessa teologia afro-brasileira, o vazio, o lado exterior, ele é ocupado pelo Exu. O Exu é um orixá que tem bastante preconceito. Por quê? Porque ele, como imagem original vinda da África, ele é o falo. Ele é
a vontade humana, ele representa o desejo, a iniciativa. Então, o Exu é orixá também da comunicação, é o guardião das aldeias, do externo, das cidades, das casas, da energia do axé, como eles dizem, das coisas que são feitas do comportamento humano. A palavra em Exu, em Urubá, de novo, olha mais uma ligação com o que a gente acabou de ler dos Vedas, significa esfera. Na verdade, esse Exu é o orixá do movimento. Eu gosto de chamar ele as coisas se movimentam a partir de uma vontade. Então, ele representa a sua energia da vontade. E o que é muito interessante, na Umbanda, principalmente, onde eu aprendi bastante sobre os orixás, é que Exu Mirim representa uma primeira energia que eu gostaria que nós avaliássemos como ela está dentro de nós. É Exu Mirim. Exu Mirim simboliza a energia da iniciativa. E ele, como arquétipo, ele é uma criança sapeca que quer fazer. Então ele vem, esses espíritos, eles despertam a iniciativa nas pessoas. O Exu, para mim, pelo que eu entendi, ele representa a vontade. Ele é o masculino, a energia da vontade, do falo, da virilidade. E a energia, ele é externo. E a energia interna que a gente precisa ter também é representada nos orixás pela Pombagira, a energia do desejo. Então aqui está uma primeira chave para a gente olhar para dentro e nos questionarmos. Eu acredito que isso deve ser feito constantemente. Como é que está a minha iniciativa? Como é que está a minha vontade? Como é que estão os meus desejos? São 3 palavrinhas: iniciativa, vontade e desejo. Então, o Exu, ele é considerado o guardião desse momento em que, no Orum, Oxalá desceu do céu para criar os homens. E quando ele desceu do céu para criar os homens, ele não pediu licença para Exu, que era o rei do vazio. Então, como os orixás são manifestações de Deus, são todos partes de Deus, quando Deus teve iniciativa de ocupar o vazio, desejo de fazer alguma coisa, vontade de construir. Eu gosto bastante de uma metáfora de um curso que eu fiz, que é como você construir uma casa. Você pode ter iniciativa, vamos construir uma casa, mas você não tem vontade. E o teu desejo morre na praia. Agora, você tem iniciativa, tem desejo, mas não tem a força, a virilidade para carregar o tijolo, para passar o cimento, para erguer as paredes. Você pode ter iniciativa e força, mas está fazendo aquilo de forma obrigada. Você não tem desejo. Então, eu acho que a grande lição aqui, para não complicar muito e não misturar muitas crenças, é que a gente primeiro deve questionar aonde estão os espaços vazios, como é que está a minha iniciativa, como é que está a minha vontade, como é que está o meu desejo. Lembrando que a gente está falando do externo, daqui a pouco a gente vem para o interno.